o Irã pediu um cessar-fogo? Não, nunca pedimos um cessar-fogo e nunca pedimos sequer uma negociação. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, anunciou que Teherã acolhe qualquer iniciativa que traga o fim completo da guerra. Ele acrescentou que as relações diplomáticas com o Catar, Arábia Saudita, Omã e países vizinhos permanecem intactas. O regime no Irã perdeu completamente o controle e está admitindo abertamente a derrota. À medida que a guerra entra na sua terceira semana, um sinal de rendição, uma bandeira branca, surgiu de Teherã que abalará os alicerces da história moderna do Oriente Médio. A condição de Araqchi era clara. O fim da guerra está condicionado a garantias de que não será repetida e ao pagamento de compensações. Em termos diplomáticos, isso significava: perdemos, mas estamos buscando uma saída honrosa. No entanto, o verdadeiro objetivo de Araqchi era claro: acalmar a ira nos estados do Golfo. Porque o Irã havia começado a atacar aeroportos civis, hotéis e infraestrutura do Golfo, alvos não envolvidos no conflito devido ao seu próprio vácuo de comando, e alienou toda a região. No entanto, essa admissão, em vez de salvar Teherã, levou o país à beira de uma guerra civil. As reações dentro do Irã foram tão intensas que há muito tempo ultrapassaram a linha da crítica política comum. Uma ruptura aberta se formou entre o governo e os militares. Fontes próximas ao comandante do IRGC, Hossein Salami, transmitiram uma mensagem clara: as operações do IRGC estão continuando a todo vapor. A defesa de Hormuz, Karg e dos túneis subterrâneos está ativa. Um cessar-fogo só pode ser discutido após a rendição do inimigo. Vamos pausar e olhar para este quadro como um todo. O ministro das Relações Exteriores diz: estamos abertos à paz. No entanto, a ala militar continua a guerra. Este é o clássico cenário em que o militar está lutando por conta própria. A liderança política colapsou, e este cenário é apenas o começo da grande tempestade que se forma internamente. Há apenas uma explicação geopolítica para o motivo pelo qual os militares continuam a lutar apesar do pedido de cessar-fogo do governo: o colapso da cadeia de comando. A origem desse vácuo é a ausência física de Mojtaba Khamenei, que foi eleito líder supremo nos dias 8 e 9 de março após a morte de seu pai. Mojtaba Khamenei foi ferido nos ataques aéreos em Teherã, e então veio a alegação chocante. Quando as capacidades médicas do próprio Irã se mostraram insuficientes, ele foi secretamente levado para Moscou em um avião militar russo a pedido pessoal de Putin. Enquanto Mojtaba está em Moscou, o Estado iraniano está efetivamente dividido em dois. Esta é a verdadeira razão pela qual analistas do Golfo e o Ministério das Relações Exteriores da Turquia estão alertando, através da diplomacia de bastidores, que há um vácuo de poder e um risco de guerra civil no Irã. Este vácuo de poder no Irã está sendo transformado em uma oportunidade por Washington. Donald Trump reconheceu que o Irã está pronto para negociações de cessar-fogo. Eu não acho que eles estão prontos, mas estão chegando bem perto. Senhor presidente, mentiu o presidente da Câmara. Quer mencionar o que... Mas ele deixou claro que não está pronto para fazer um acordo. Os termos ainda não são bons o suficiente. E então Trump fez uma declaração que chocou o mundo. Referindo-se ao ataque de 14 de março na ilha Karg: nós nivelamos completamente uma grande parte da ilha, mas poderíamos atacar mais algumas vezes só por diversão. A ilha Karg é uma ilha estratégica que lida com 90% das exportações de petróleo do Irã, com mais de 2 milhões de barris passando por ela diariamente. Na noite de 14 de março, os Estados Unidos atacaram depósitos militares, estoques de minas e bases do IRGC na ilha, usando B-52 e mísseis de cruzeiro. Embora as instalações de petróleo tenham sido supostamente poupadas, há alegações de que a ilha está completamente devastada. Nesse contexto, as declarações de Trump são bastante críticas. Apesar da afirmação de Trump de que poderíamos atacar a ilha novamente a qualquer momento, a rendição de Araqchi enfureceu ainda mais os radicais dentro do Irã. O presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, falou de forma ainda mais dura: não estamos buscando um cessar-fogo. Vamos retaliar contra o agressor. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, rejeitou diretamente as iniciativas diplomáticas de Araqchi. Não há espaço para negociação. Não há conversas de cessar-fogo neste momento. E o alto funcionário Mohsen Rezaei fez uma declaração chocante além de tudo isso: a guerra só terminará quando os Estados Unidos pagarem uma compensação completa e se retirarem completamente do Golfo Pérsico. Nós decidiremos quando a guerra termina. Enquanto esse caos fervia internamente, o ministro das Relações Exteriores Araqchi lançou uma bomba diplomática para desviar a atenção para fora. Ele afirmou que os ataques HIMARS foram lançados do território dos Emirados Árabes Unidos.
O sistema de foguetes de artilharia. Você sabe, HIMARS, como eles chamam, que são foguetes de curto alcance, e eles fizeram isso, do solo dos nossos, vizinhos. E isso é absolutamente claro que agora eles estão usando o território dos nossos vizinhos para nos atacar com este tipo de, você sabe, foguetes. E isso é absolutamente inaceitável. Qual vizinho seu? Bem, os ataques da noite passada foram rastreados por nossas forças e agora está claro que eles foram disparados dos Emirados Árabes Unidos, de 2 locais nos Emirados Árabes Unidos, Esta foi uma tentativa do Irã de legitimar seus ataques no Golfo. No entanto, Teherã não conseguiu encontrar uma resposta concreta a esses esforços. Vácuo de liderança, a ameaça de um ataque dos Estados Unidos e a perda de toda a sua influência efetivamente encurralaram o Irã. Um desses pontos de influência era a infraestrutura militar do Irã, da qual se gabava há décadas. Mas isso também foi varrido da face da terra. Como parte da Operação Fúria Épica, os bombardeiros mais pesados dos Estados Unidos tomaram os céus. Bombardeiros furtivos B-2 Spirit, armados com bombas quebra-bunker de 13 toneladas, reduziram as cidades de mísseis e os bunkers nucleares, de comando sob Qom, Huremabad e Isfahan a escombros. Enquanto os B-1B Lancers partindo do Reino Unido destruíam instalações de armazenamento subterrâneas, os B-52 estabeleceram um recorde com mais de 2.000 investidas em 100 horas. O poder assimétrico do Irã, escondido no subsolo, não pôde escapar dos mísseis americanos, mesmo a profundidades de vários quilômetros. À medida que as cidades subterrâneas desmoronavam, os céus também foram completamente perdidos. Entre 13 e 16 de março, nem mesmo as sirenes soavam mais em Teherã porque não havia mais radares ou aeronaves para fornecer defesa aérea ao Irã. Toda a base aérea 17 Artesh foi atingida. A frota de F-14 foi completamente destruída. A declaração do ministro da Defesa Hegseth de que o poder aéreo se foi. A indústria de defesa está 90% destruída. É uma admissão oficial de que Teherã está agora completamente exposta e indefesa contra qualquer tipo de ataque aéreo. Não era apenas o céu. O aparato de segurança interna nas ruas também estava paralisado. Entre 11 e 14 de março, drones israelenses atacaram sistematicamente os postos de controle do Basish e Artesh em Teherã, Karaj e Shiraz. As barricadas improvisadas e os veículos blindados que o regime montou para intimidar o público estão sendo destruídos diretamente do ar. Ao divulgar imagens desses ataques, Israel está demonstrando ao povo iraniano que o Estado se tornou tão impotente que não consegue mais defender nem mesmo um único bairro em sua própria capital. À medida que o Irã colapsa internamente e dispara mísseis desesperadamente para fora, até suas últimas vantagens assimétricas estão sendo eliminadas. Os países do Golfo estão bloqueando os ataques do Irã um por um. Além disso, entre os dias 10 e 13 de março, especialistas ucranianos em antidrones e operadores de FPV desembarcaram diretamente no Golfo e em bases dos Estados Unidos com a aprovação especial de Zelensky. O escudo ucraniano, com uma taxa de sucesso de 96%, protegeu totalmente o Golfo contra os drones Shahed do Irã. A ameaça de Teherã de incendiar toda a região se transformou em um fracasso vazio diante dos B-52 americanos e da tecnologia ucraniana. Junto à devastação militar, o quadro econômico também é catastrófico. As exportações de petróleo pararam. A ilha de Karg sofreu danos graves. As refinarias estão em chamas. O Estreito de Hormuz está fechado para navios dos Estados Unidos e aliados, mas esse fechamento também está bloqueando as próprias exportações do Irã. A perda econômica diária é de cerca de 3 a 4 bilhões de dólares. Manter o Estreito de Hormuz fechado também está atingindo o próprio aliado do Irã, a China. Este golpe na cadeia de abastecimento de energia de Pequim está criando uma tensão silenciosa nas relações China-Irã. Embora Arati diga, a Rússia e a China são nossos parceiros estratégicos. Nossa cooperação, incluindo a cooperação militar, continua. O apoio militar concreto da China é zero. Bem, a Rússia e a China são nossos parceiros estratégicos. E tivemos uma cooperação estreita no passado, que ainda continua. Esta devastação física e psicológica está causando um colapso em massa dentro do exército regular do Irã, o Artesh. Segundo relatos, soldados estão abandonando seus postos e voltando para casa. Mostraremos solidariedade com o povo, dizem eles. O apoio logístico para o IRGC está sendo negado. Os comandantes do Artesh estão perguntando:
Por que deveríamos sacrificar nossos soldados pela sua guerra? Mesmo durante a evacuação dos feridos, confrontos estão ocorrendo entre o Artesh e o IRGC. Centenas de jovens oficiais desertaram. Alguns estão compartilhando mensagens dizendo: defendemos a pátria, não o regime. Esta divisão entre Artesh e o IRGC não é inédita na história iraniana, mas uma fissura dessa profundidade está sendo vista pela primeira vez. Artesh é um exército profissional que remonta à era do Shah. A IRGC, no entanto, é a ala armada ideológica da revolução. Houve uma rivalidade de décadas, uma luta por recursos e uma batalha por hierarquia entre os dois. Mas até agora, esse conflito havia permanecido controlado. A autoridade de Khamenei mantinha ambos na linha. Agora Khamenei está morto e Mojtaba está em Moscou, e nada pode preencher o vazio deixado por essa autoridade. Contra este pano de fundo, o Irã está vivenciando um dos paradoxos mais estranhos da história militar moderna. São precisamente esses paradoxos que estão levando o Irã à beira de 3 cenários sombrios distintos. O primeiro cenário é baseado nos guardas revolucionários tomando o controle do Estado à força. A inteligência de sinais indica que o IRGC está planejando bloquear ministérios-chave e centros de comunicação. Neste cenário, a ala militar rapidamente eliminará figuras pró-paz como Pezeshkian e Arakchi. Uma vez que a liderança política é afastada, a racionalidade do Estado cede completamente a uma doutrina militarista de suicídio. A tentativa de Mojtaba Khamenei de buscar refúgio em Moscou e emitir ordens de lá reforça a realidade de que o centro de comando do regime foi realocado para fora do país. No entanto, essa vitória militarista não tem significado no terreno. A decisão do IRGC de continuar a guerra se transformará em uma guerra de atrito com 0 chance de vitória. Um exército com linhas de suprimento cortadas e sistemas de defesa aérea reduzidos a escombros não tem capacidade para sustentar uma guerra regional. Sanções econômicas e ataques aéreos contínuos paralisaram as capacidades de reabastecimento do exército. Essa teimosia só levará à gradual exaustão dos soldados na linha de frente e à condenação do povo à fome. À medida que o processo de desgaste acelera, uma onda massiva de motim será desencadeada entre as fileiras inferiores do exército. Os soldados deporem as armas e voltarem para casa é o resultado inevitável deste cenário. O segundo cenário possível envolve a ala política forçando um acordo de cessar-fogo com apoio internacional. O tráfego diplomático secreto conduzido sob a mediação dos países do Golfo prova que essa possibilidade continua em aberto. A declaração de Arakchi equivale a uma capitulação às duras condições impostas pela administração Trump. O desmantelamento do programa nuclear, a retirada das forças militares do Estreito de Hormuz e as pesadas obrigações de compensação despojariam o Irã de seu status como ator regional. Mesmo que as delegações diplomáticas aceitem essas condições, essa situação desencadeará uma explosão massiva dentro das dinâmicas internas do país. Se o governo assinar este acordo, a razão de ser dos guardas revolucionários desaparecerá. Esta rendição, após anos de propaganda, levará grupos radicais dentro do IRGC a voltarem suas armas diretamente contra o governo. Uma divisão dentro das Forças Armadas poderia levar milícias armadas a estabelecerem postos de controle nos centros das cidades e executarem autoridades locais. Enquanto o cessar-fogo termina a guerra no exterior, libera a raiva contida internamente. A vitória diplomática do governo será a faísca que acenderá uma sangrenta guerra civil nas ruas. O verdadeiro panorama no tabuleiro geopolítico está oculto no terceiro e mais destrutivo cenário. Neste cenário, onde nem a ala militar nem o governo civil conseguem manter o controle, o regime entra em um processo de colapso simultâneo de dentro para fora. A perda de autoridade ou o assassinato de Mojtaba Khamenei, que fugiu para Moscou, aprofundará irreversivelmente o vácuo de poder no topo. Quando a tensão entre o exército regular, Artesh, e os guardas ideológicos, o IRGC, escalar para um conflito armado aberto, a espinha dorsal do Estado será destruída. Isso significaria não apenas uma mudança de regime, mas também a fragmentação da integridade física do país. O aparato de segurança, voltando-se contra si mesmo, desencadearia falhas étnicas que foram suprimidas por décadas. Grupos de resistência locais poderiam se levantar nas regiões do Kurdistão, Sistão-Baluchistão e Khuzistão. Amplos segmentos da população, exaustos pela fome, inflação e medo da guerra, poderiam inundar as ruas no momento em que percebessem a fraqueza do regime.
Em tal cenário, os guardas revolucionários não teriam a força organizada para suprimir os movimentos populares devido a divisões internas e conflitos com o Artesh. Esse colapso é também um pesadelo estratégico para Moscou e Pequim. Enquanto o maior aliado da Rússia em sua fronteira sul arde nas chamas de sua própria guerra civil, a esfera de influência regional de Putin sofre um grande golpe. A retirada do Irã da cadeia de fornecimento de armas aprofunda ainda mais a crise logística da Rússia na frente ucraniana. Isso marca o colapso da doutrina que Teherã tem seguido por anos. Em resumo, o regime está desistindo, mas a guerra não acabou porque o próprio regime já não é uma entidade coesa. É um destroço fragmentado, dividido e sem liderança, e esse destroço está sendo bombardeado de fora e se desintegrando por dentro. O Irã perdeu. A questão já não é mais se pode vencer, mas como e quando irá colapsar. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações.